Boa noite, irmãos. Graça e paz, com tantas emoções. São tantas emoções. Quem está feliz aqui essa noite? Quem está animado? Primeiramente, feliz Dias dos Pais a todos vocês. Que noite especial. Me emocionei demais aqui, porque realmente, irmãos, por isso que a Bíblia nos ensina a ser como criança. A pureza, a ousadia, a coragem, a firmeza. E quanto mais a criança ela tem segurança no seu pai, mais ela se sente plena e mais ela vive a vida com plenitude, ousadia, amor e fé. E eu não sei vocês, mas eu me emocionei bastante. Só na parte que Lori falou aquilo ali que eu não concordo, né? A gente sabe que Saulo é bonito, mas não tanto. E numa mensagem como essa, hoje é ceia, falo para vocês que eu ainda não sabia o que ia ministrar. Estudei aqui, acolá, meditei, repensei, mas quando cheguei aqui com a peça, com tudo isso, um texto subiu no meu coração, me lembrei de umas coisas que escrevi e acredito que é o coração de Deus para nós. Aleluia! Diga assim: eu tenho um Pai celestial. No livro de Salmos, capítulo 27, versículo 10. Ainda que seu pai terreno falhe, seu Pai celestial não falha com você. Uma das convicções que a gente precisa aprender acerca de Deus é entender que Deus é o nosso Pai. No Velho Testamento, nunca houve revelação de Deus como Pai. Mas quando Jesus vem, foi a primeira vez que Deus se revela como Pai. Na verdade, Jesus não veio para te dar uma vida cheia de regras. Jesus não veio para trazer uma religião para você. Você pode olhar para o irmão mais lindo que está do seu lado essa noite e dizer assim para essa pessoa: Jesus não veio para te dar uma religião. Diga: Jesus não veio para deixar a tua vida complicada, cheia de regras, cheia de fórmulas. Diga assim: Jesus veio para te revelar ou trazer para você aquilo que você mais precisava, um Pai. Ele veio a um planeta cheio de órfãos, revelar o que esse planeta mais precisava, um Pai. Porque quando Deus cria Adão, a Bíblia diz que Adão era filho de Deus. Mas quando ele cai, ele perde a sua posição de justiça. É por isso que Jesus disse: eu vim buscar o que se havia perdido. Ele não disse: eu vim buscar quem se perdeu. Eu vim buscar o que se havia perdido. O que se havia perdido era uma posição diante do Pai. Toda a raça humana decaiu a um lugar fora da origem, fora do plano perfeito de Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e é por isso que todos carecem da glória de Deus. Até aquele irmãozinho que acha que faz tudo certo. O pecado, a pessoa não pecou porque peca, a pessoa peca por nascimento. Porque o pecado entrou na humanidade através da queda de Adão. E todo ser humano que nasce, ele já nasce sobre o pecado. E é por isso que Deus agora precisava revelar-se como Pai. Mas para se revelar como Pai, ele precisava de um filho. O Saulo acabou de dizer que esse ano ele comemora o Dia dos Pais. Por quê? Porque só pode haver um pai na presença de um filho. É por isso que quando Lucas capítulo 2, Jesus ele vai descer as águas do Rio Jordão para começar o seu ministério com 30 anos de idade. Sabe, às vezes a gente acha que tempo de preparação é tempo perdido. Zambolt disse que treinava 4 horas por dia para correr 9 segundos. A gente quer resultado rápido. A gente vive uma geração acelerada. A gente vive um mundo acelerado. As redes sociais, as mídias, aquilo que era para deixar a gente com mais tempo. Porque toda a tecnologia veio para nos dar tempo, para trazer facilidade, para fazer com que a vida tenha acesso. Mas o que é que aconteceu foi o inverso. Aquilo que era para trazer tempo para a gente está roubando nosso tempo. Há algo no celular que vicia o cérebro humano. Isso não é só crianças. Eu vi um vídeo de uma criancinha de meses chorando, gritando porque tiraram o celular da mão dela. Se a gente bem soubesse, até os 5 anos de idade a gente não dava um celular para uma criança.
Porque muitas vezes o problema da gente é que nós temos carências e crenças que nós crescemos e às vezes damos presente aos nossos filhos que não é para eles, é para nós mesmos. Às vezes você não teve nada e quando tem, você tem que dar tudo ao seu filho. Seu filho não tem que ter tudo, ele tem que ter você. Nenhum presente pode cumprir o papel que você cumpre na vida dos seus filhos. E nessa geração tão acelerada, a gente precisa desacelerar. Porque muitas vezes até a programação que nós temos com os filhos é programações que nós gostamos e não que eles gostam. Colocamos eles no nosso mundo, mas muitas vezes nós não entramos no mundo deles. Mas o que é interessante com Deus é que Deus, para nos levar para o mundo dele, Ele veio para o nosso. Ele é um Pai que se identificou conosco. No livro de Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece de nossas fraquezas, pois em tudo foi tentado. Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que é rejeição, Ele sabe o que é separação, Ele sabe o que é orgulho, Ele sabe tudo, até o pecado Ele experimentou, não pecando, assumindo a nossa condição de pecado. Ele sabe o que é a ausência de Deus na vida do ser humano, porque na cruz, por assumir a nossa identificação, Ele se ausentou da presença do Pai, para que eu e você tivesse acesso. E é por isso que a cruz é um lugar de identificação e de substituição. Só que o que me chama a atenção é que Jesus passa 30 anos se preparando para ter um ministério de 3 anos. Crescimento é invisível. Aquilo que você planta é invisível, ninguém está vendo. Porque uma árvore, para ser forjada para cima, ela precisa ter raízes para baixo. E muitas vezes nós queremos tudo para onde? Ontem. Mas é muito importante perceber os tempos e as estações e cada momento. E tirar um tempo. Sabe, irmãos, nossa família é o nosso maior patrimônio. Deus quer que você use as coisas e ame as pessoas. Hoje a geração faz o contrário no mundo. As pessoas amam coisas e usam pessoas. E o que é interessante é que os valores foram invertidos. E quando a gente tem um filho que é um bebê, a gente diz: eu quero que cresça para parar de chorar à noite, porque eu não consigo dormir, tenho que trabalhar. Depois que tem 5 anos, você pensa quando chegar a adolescência. Não, irmãos, aproveita cada fase com teu filho. Cada fase. Até a fase do choro da noite que você passou sem dormir, ela foi importante. Às vezes eu lembro de Júlia quando era bebezinha, que saudade dela chamando as primeiras palavras: papá, mamã. O tempo não pode voltar atrás, mas você pode aproveitar melhor o dia de hoje. Eu não sei porque eu estou trazendo essa palavra, mas não espera morrer. Tem uma canção americana que diz que os seres humanos dão flores aos mortos, presentes aos mortos, mas não fazem nada pelos que estão vivos. Não espera alguém morrer para dizer o quanto ela é importante. Valorize ela hoje. Amém. Se você tiver alguma coisa para falar de mim, de mal, espere eu morrer. Mas se for de boa, fale enquanto eu estiver vivo. Tem que deixar uma deixa, né, irmão? Tem que ter uma piada. Salmo 27:10. Quem ama a palavra de Deus aqui essa noite? Quem está empolgado com o dia dos pais? Quem entende que tem um pai que não te abandona e que não te deixa por nada? Só que essa relação com o pai tem tudo a ver com a nossa relação com Deus. E isso é muito divino, isso é muito tremendo. Isso é muito precioso e a gente vai entender isso. Vamos lá. Na verdade eu nem sei onde a mensagem vai dar, mas vamos embora. Embora meu pai e minha mãe tenham me abandonado, o Senhor me acolherá. Na versão original é: me adotará como seu filho. Aleluia. Que versículo tremendo. Romanos 8, versículo 32. Vamos lá. Você sabia que quando a gente ouve sermões sobre Deus como Pai, existem barreiras na mente de muitas pessoas? Uma irmã conversou comigo e ela disse: eu não me sinto segura, sabe? Eu não consigo ter revelação do quanto Deus é meu Pai. Porque a palavra Pai quer dizer fonte. Protetor, provisão, proteção. E nós vivemos em um mundo a qual muitas pessoas tiveram problemas com seus pais terrenos e paternos. E por causa desse problema de paternidade, isso cria crença em nós com relação à maneira que enxergamos Deus. E é por isso que Jesus vem revelar o Pai. Ele vem a um planeta cheio de órfãos, revelar o que a gente mais precisava, o Pai.
Na oração do Pai Nosso, é a primeira vez que Deus aparece como Abba. Em Lucas 2, é a primeira vez que Deus se revela como Pai. Só que ali é indiretamente, porque quando Jesus vai se batizar, a Bíblia diz que os céus se abrem. Quando ele sobe das águas, Deus olha para o céu e o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre ele, porque ele iniciaria seu ministério. E uma voz do céu disse, eu acredito que se fosse na voz do pastor Oséias, seria: este é o meu filho amado. Irmão, você já ouviu a voz do pastor Oséias? Diva se encantou. Diva, na verdade, ele trabalhava como telemarketing. Foi ligar para ele por conta de uma conta que ela tinha. E quando ela ligou, ele atendeu. Pois não, bom dia. Foi 3 segundos, irmão, para ela dizer: eu não sei nem seu rosto. Anos atrás, quem se lembra daquele telemensagem? Na minha época foi da telemensagem. E do carrinho que chegava. Irmão, aquele carrinho era um negócio para o cara morrer. Toda a vinheta era o pastor Oséias. Ele trabalhou em rádio, FM, tudo que é rádio. Estão mentindo? Televisão, jornalista, o cara é tudo, irmão. Ainda é músico, toca bateria, ensina música, ensina instrumentos. Tá brincando com ele? Diva chega em casa e diz: eu tenho um artista. Não sei como a Globo não botou ele no lugar de Cid Moreira. É meu irmão, meu amigo, por isso que eu brinco assim com ele, tá? Só que o que é interessante, é aquele que não poupou seu próprio. A diferença desse pai é que ele tem uma visão diferente de pais terrenos. Porque o nosso padrão de paternidade foi construída na terra. E ela precisa passar pela visão celestial. E o que é interessante é que aquele que não poupou nem mesmo seu próprio, antes mesmo o entregou. Por que não daria a nós todas as coisas juntamente com ele e de graça? Esse versículo é profundo demais. Aquele que não poupou seu filho. Por quem? A primeira coisa que Deus quer que você saiba nessa noite é que Ele estima você, Ele valoriza você. O problema é que muitas vezes nós tivemos pais, talvez que, principalmente aquela família que tem 5 irmãos, 6 irmãos, 7 irmãos. Na época de Jacó, José tinha 11, mas ele era o filho querido. E Jacó demonstrava, tanto é que quem escreveu Gênesis, que é Moisés, relata dessa maneira. Imagina o ciúme dos outros irmãos. Já viu aquele pai que deixa bem claro que ele ama mais aquele filho do que os outros? Era Jacó. Só que Jacó também passou por um problema de rejeição. Porque o primeiro que nasce, ele é irmão gêmeo de Esaú. E por ser irmão gêmeo de Esaú, a primogenitura era para Esaú. E o pai amava Esaú porque Esaú era caçador e Jacó era cozinheiro, irmão. Jacó era mais delicado, Esaú era mais do mato. Jacó era aquele irmão que fazia sobrancelha. Jacó era o cara que fazia sobrancelha. Esaú era aquele cara, sabe? Peludão. Tony Ramos da vida. Só que o pai amava ele e deixava claro. Então ele não foi estimado pelo seu pai. Talvez na terra isso crie e gere crença na vida de muitas pessoas. A estima do seu pai terreno. O valor talvez que ele não te deu. Mas quando a revelação do que aconteceu na nova criação em Cristo chegar e brotar no teu coração, você vai entender que muitas vezes teu pai não deu a você talvez aquilo que ele também não teve. Às vezes a gente espera a água de um copo vazio. Uma irmã ligou para mim e disse: você não sabe meu problema com meu pai. Eu disse: se seu pai também passou coisas piores do que você passou, isso só foi replicado até você. Mas que tal entender que agora você tem um pai celestial que pode preencher tudo em todas as coisas em você. E que aquilo que seu pai celestial fez não só transforma a tua vida, mas muda a maneira até de você enxergar seu pai terreno, mesmo sendo um copo vazio. Uau! Porque, irmãos, deixa eu te dizer, como as pessoas nos tratam, o que elas fazem não determina onde a gente vai chegar. Mas quando eu guardo meu coração e entendo o que eu sou, eu não preciso fazer nada para provar para ninguém. E o que é interessante é que aquele que não poupou seu filho, pega o dedo de profeta, só para espiritualizar, arrepiar alguém aí. Olha para o vizinho que está do lado aí. Irmão, está todo mundo chique, maravilhoso aqui hoje. Está animado, olha para ele, vê se esse cara está, vê se essa pessoa que está animada mesmo. Se ela der um sorriso, ela consegue dar um sorriso ainda? Será que ainda tem sorriso? Será que ainda tem sorriso nessa igreja? Um riso é libertador, irmão.
É sério. Vale mais do que botox. É curador o riso, amém? Verdade, o cérebro, 5 segundos o cérebro já envia. Não vou nem dizer minha careta sorridente, porque vai dar certo. Então, pega o dedo de profeta, olha para essa pessoa e diga: se Deus não poupou Jesus por você, porque não daria todas as coisas e de graça. Diga: não é o teu esforço que compra o amor do teu pai. Diga: ele te amou primeiro. Você nem sabia, você nem o conhecia, e mesmo assim ele já te amava. Diga: no Salmo 139 você era um embrião, ele já te desejava, ele já sonhava com você, ele já te estimava. E ele é tanto amor que a Bíblia diz que ele enviou seu filho para morrer naquela cruz por você. Então, se alguém não te valoriza, Deus te valoriza. Está na hora de você saber que você tem valor. E se ele não poupou Jesus, porque vai poupar cura, porque vai poupar milagre, porque vai poupar provisão, proteção. Tem alguém comigo aqui essa noite? Aquele que nem mesmo poupou seu filho. Eu já vi pai dar a vida pelo filho, mas esse envia seu filho por nós. Por quê? Porque no Antigo Testamento ninguém nunca conheceu Deus como pai. O homem cai da sua posição de filho. E agora Deus aparece. Coloca uma música bem, entendeu, Juninho? Bem coisadinha pra gente. E aí a Bíblia diz que ele pega, aparece como de Sidkenu, Senhor nossa justiça, em hebraico. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Jeová Rafá, aquele que cura. Jeová é o Sabaote, Senhor dos exércitos. Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira. Jeová Chamar, Senhor presente aqui está. Todos os nomes redentores de Deus apareceram no Velho Testamento, mas nunca ninguém ouviu essa palavra, nem um judeu. Abba. E o que é interessante é que para um judeu a palavra Abba é paizinho. Não é só pai, mas é paizinho. Fala de relacionamento, fala de intimidade. É por isso que Jesus não veio trazer religião, veio trazer relacionamento. O homem nasceu para se relacionar com Deus, mas esse relacionamento foi quebrado no Éden. Havia um ambiente, um lugar onde ficava a presença do Espírito Santo. E Deus na virada do dia falava com ele. Você sabe por que à tardezinha, os momentos onde as pessoas mais sofrem com depressão, com medo, com culpa, com ansiedade e tristeza, e é onde os bares estão lotados, porque é na virada do dia que Deus falava com o homem. E esse lugar ficou ausente com a queda. E é por isso que, sem saber e sem perceber, a humanidade sente tristeza nesses horários, até ser reconectado com seu pai. E o que é interessante é que Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, que tudo que Ele quer fazer em nós é produzir a sua vontade dentro de nós e mostrar o quanto Ele nos ama. Antes mesmo de você existir, Deus já te amava, a Bíblia diz. Somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus. Fazemos parte de um projeto celestial. Então você não é qualquer um. Olha para alguém que está do seu lado e diga: você está podendo, meu irmão. Pensei que você era qualquer um, mas não é não. Você sabe quantos bilhões de espermatozoides estavam naquela fecundação e você foi o que chegou? Meu Deus do céu. Não, mas minha mãe não queria me ter. Eu sou obra de... Sabe, ela tentou me abortar. Mas você está vivo. Se você está aqui essa noite, é porque existe um propósito celestial na tua vida. Olha para alguém e diga: você ainda está vivo e respirando. Olha para ele e vai e diz: você ainda está vivo e respirando. Se você está vivo e respirando, é um sinal que você ainda pode se tornar tudo aquilo que Deus criou você para ser. Só que há algo interessante a aprender aqui essa noite. Eu não tenho muito tempo para explicar todas as coisas que estão no meu coração, mas há uma barreira nas mentes e nos corações de muitas pessoas quando ouvem Deus como Pai. Você até aceita isso de forma mental, mas muitas vezes tem uma crença por trás que faz com que você não se sinta seguro no fundo do seu coração. E aí Jesus vem em Mateus capítulo 6 e ele ensina algo na oração. Quando fordes orar, façam assim: Pai nosso que estais no céu. É a primeira vez que a palavra Abba aparece no Novo Testamento. Porque no batismo, quando Deus disse: esse é o meu filho amado, ali ele se revela. Se ele é o filho, eu sou o pai. Se ele é amado, eu sou o amor. Deus se revela como pai e como amor a primeira vez no Novo Testamento.
Deus não poderia se revelar como Pai, como amor, por causa do pecado da humanidade. É por isso que Ele tinha que resolver o problema do pecado, para aproximar o homem consigo. 2 Coríntios, capítulo número 5 e 18, diz que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo. A inimizade nunca esteve no coração de Deus, estava no nosso. E é por isso que ninguém aqui achou Jesus. Jesus foi quem te encontrou. Ele nunca esteve perdido, você que estava. Havia inimizade no nosso coração por causa do pecado. O pecado fazia uma barreira entre nós e Deus. E nós temos um sentimento de culpa e de insegurança que vem desde o Éden. Porque quando Adão peca, a Bíblia diz que um anjo agora protege a árvore da vida. E Adão é expulso do jardim. Diz Freud, que uma criança, quando nasce, que ela sai do útero da mãe, o primeiro grito que ela dá já é um grito de rejeição. Porque ela está em um lugar confortável. E quando é retirada, ela chora. É por isso que quando coloca, né, no colo da mãe, no seio da mãe, ela para de chorar. Porque ela saiu de um lugar de segurança. Mas esse grito que a criança grita, de choro, é o grito que Adão gritou. É o sentimento que ele sente. E agora Adão gera uma raça caída. Romanos 5,12, por favor. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo e por meio de um homem. Que homem foi esse? Paulo está explicando como o pecado entra. Porque alguém diz, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso ou aquilo. Deixa eu te dizer, pecado não é o que você faz, pecado é o que Adão te tornou. Pecado é uma condição espiritual. Em grego, hamartia, velha natureza. Só que coisa interessante, Paulo está explicando a queda. E ele diz, da mesma forma como o pecado adentrou no mundo por meio de um único homem. Olha para alguém que está do seu lado e diga, você não se tornou pecador porque você pecou. Diga, você se tornou pecador quando nasceu de Adão. Se Adão errou, o que é que eu tenho a ver com isso? Se foi Adão que pecou, sabe, eu não faço nada de errado, eu sou um bom marido, cuido da minha esposa. Realmente você é bom, irmão. Mas o problema é no nascimento. E olha o que é que Paulo diz. E pelo pecado, a morte, aqui fala da separação do homem com Deus, a morte espiritual. Assim também a morte foi legada, passada, transferida, geracionalmente, a todos os homens, a todos os humanos. Por isso, aqui de por quanto, mas tem outra versão que eu gosto no original que diz, por isso é que todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque todos vêm de Adão caído. Só que essa queda trouxe para o homem um senso de rejeição, de culpa, de medo. E nenhum ser humano ficava à vontade na presença de Deus. Por isso que o escritor de Isaías 59, vai lá, 59, 1 e 2. Aleluia, aleluia. Tem alguém animado aqui essa noite? Tem alguém feliz? Aleluia. Isaías 59, 1 e 2. O braço do Senhor, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado para não poder ouvir. Versículo 2. Mas eis que os vossos pecados e iniquidades fazem uma barreira entre vós e o vosso Deus. Aqui é Velho Testamento, não é doutrina para nós, quem está entendendo? O Velho Testamento está explicando que o pecado colocou como condição de relacionamento do homem com Deus. Nós temos um novo relacionamento, uma nova aliança, uma nova história. Eu estou só explicando para vocês, amém? Não se enquadre nisso. E olha que coisa interessante. Por isso que o Senhor não pode ouvir. Por isso que Ele não pode abençoar. Havia algo que impedia, fazia barreira. Salmo 51, versículo 5, por favor. Deixa eu explicar algo aqui. Quem está comigo aqui essa noite? Aleluia. Reconheço que sou pecador desde o meu? Sim, desde que me concedeu minha mãe. Em uma tradução diz assim: eis que iniquidade eu fui formado no ventre da minha mãe, e em pecado ela me concedeu a luz. O
O que é que o salmista está dizendo aqui? Que quando a mãe dele e o pai tiveram relação sexual, eles pecaram e ele nasceu sob pecado, é isso? Não. Ele está dizendo que o pecado vem pelo sangue. Lá no livro de Levítico, Deus deu ordem a Moisés, dizendo que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por quê? Porque o que contaminava o ser humano é o sangue. Toda criança que nasce, o sêmen do homem, ele carrega o DNA. E esse DNA de pecado era transmitido no óvulo. E essa criança, após fecundada, ela já herdava o pecado pelo sangue. É por isso que o escritor de Levítico diz: Moisés, a vida da carne estava no sangue. Então todo mundo que nasce vai sendo contaminado pelo sangue. É como o vírus da AIDS nos anos 80. Quem está entendendo isso? Adão foi contaminado com o pecado. E ele gera uma raça, uma humanidade caída. E é por isso que Deus precisava fazer uma nova criação. Por isso que João capítulo 3, Jesus disse a Nicodemos: para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Isso não é reencarnar, é porque no nascimento natural você nasceu sob pecado, e agora você vai nascer espiritualmente. É o que acontece quando você aceita Jesus. Você não reencarna, você é transformado. A natureza de pecado morre, e Deus agora coloca em você a natureza dele. Uau, quem está comigo essa noite? Havia um preço para o pecado. Só que a queda se estendeu a todos os homens. Diga assim: mas Deus enviou seu Filho. Filipenses 2:5, vamos lá. Aleluia. Antes disso, Romanos 1:16. Romanos 1:16. Vai lá. Porquanto não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder, é a dinamite. Para quê? Para salvar. A palavra salvação aqui é sozo, significa cura, preservação, libertação, conservação e livramento. Então quando você é salvo, você é curado, você é liberto, você prospera. Salvação é um pacote completo. É por isso que na Páscoa, quando a primeira ceia foi instituída, que era a Páscoa do Senhor, em Êxodo capítulo 12, a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Moisés: tinha que matar um cordeiro, e eles tinham que comer o cordeiro inteiro. É por isso que se a família fosse pequena, tinha que se juntar com a outra família para não sobrar nada do cordeiro. O problema é que hoje, aquele texto aponta para uma realidade em Cristo. Evangelho não é só salvação para ir para o céu. Evangelho é uma resposta para uma nova vida. É uma transferência de verdade. O problema é que fizeram do Evangelho um kit de sobrevivência. Aceitei Jesus, vai ir para o céu. Beleza. Se você aceitou Jesus só para não ir para o inferno, Deus te aceita, te ama e vai te receber. Mas é muito mais do que isso. É viver uma vida vitoriosa nessa terra. É entender quem você é, entender quem o Pai é, e viver uma vida a partir desse lugar de entendimento. A primeira coisa que eu preciso entender, diga assim, é que Deus me ama. Diga: Deus me ama. De novo: Deus me ama incondicionalmente. Religião não salva ninguém, não é herdado por família. Aí eu sou pastor, minha filha vai ser salva. Não, salvação se dá por Jesus e não por obras. Salvação se dá por Jesus e não por obras. Qual foi o texto que eu pedi para abrir antes? Quero ver se vocês se lembram. Filipenses 2:5, bota lá. O problema é que muita gente tem uma imagem deturpada de Deus. Por quê? Porque aprendeu sobre Deus de maneira religiosa. Aprendeu sobre Deus com seus pais. Se você fizer algo de errado, o papai do céu briga. Então você acha que Deus quer te pegar, quer te matar, quer te esfolar. E quando você erra na igreja, a primeira coisa que você faz é sair da igreja. Por quê? Aquele lugar santo demais para mim. Deixa eu te dizer, se você errou, aí é que você precisa de Deus. Vê que crença miserável, pô. Ao invés da pessoa ir para o Senhor, ela foge. Por quê? Porque no fundo do fundo, a imagem que ela tem sobre Deus: Ele está bravo comigo, Ele não me quer mais, Ele está irado. E por que essa imagem sobre Deus? Porque isso foi construído em você. Mas Jesus vem para desconstruir o padrão terreno e implantar o padrão celestial.
Quer saber quem é o Pai? Quer saber o que Ele pensa? Quer saber quem Ele é? Olhem para mim. A todo tempo destruía as obras do diabo, curava os enfermos, limpava os leprosos, abraçava os pecadores. É um Deus que se relaciona com os pecadores, com prostitutas, com gente, sabe, que a religião separa, pessoas que o mundo exclui. O Evangelho não exclui. O Evangelho diz: eu te amo, eu morri por você. Porque aqui, irmão, se não fosse por causa de Jesus, todo mundo ia para o mesmo lugarzinho. E ainda tem aquele que quer julgar o outro, porque aqui, naquilo que eu sou bom, eu tenho a tendência de julgar os outros. Se eu nunca roubei, eu vou julgar quem rouba. Se eu nunca menti, eu vou julgar quem mente. Mas o que me faz não julgar os outros é entender que eu não fui julgado por ele. Você sempre vai dar o que se vê recebendo. Se eu me vejo amado, se eu me vejo perdoado. Porque fulano é assim, é as crenças que estão nele. Ninguém nunca viverá acima de suas crenças. É por isso que você já foi salvo. Mas o que Deus quer agora é transformar tua mentalidade, trazer tua mente para a nova realidade, para a realidade da nova criação. E na nova criação, a primeira coisa que você precisa entender é saber a maneira como Deus te vê. Diga assim: eu sou amado. Diga: eu sou amado. É saber quem Deus é e quem você é em Cristo, amém? Sua nova identidade a partir de uma revelação bíblica, não a partir dos seus achismos. Tudo que eu estou pregando você tem que conferir na Bíblia, irmão. Ah, mas o pastor, ele sabe, é cheio da palavra, ele entende, ele fala, eu só escuto. Não, tem que estar comprovado na palavra. Tem que estar escrito. Vocês têm que conferir as verdades, porque senão as pessoas viram massa de manobra na igreja. E a igreja não é um lugar para manipular pessoas. A igreja é o corpo de Jesus. A reunião dos filhos, e na casa do pai a fartura de pão. O que fez o filho pródigo voltar para casa foi entender que na casa do pai até os criados comiam do melhor e viviam bem. Aí ele pensou: estou comendo bolota de porco. Porque a ideia da crença que coloca nas pessoas é: ser crente é chato, ser crente é cafona, ser crente é coisa religiosa. Claro, debaixo de religião ninguém aguenta. Nem eu queria vir para a igreja desse jeito. Quando minha mãe me chamava para ir para a igreja, me levava obrigado, ou então me oferecia um chocolate. Eu odiava ir para a igreja, porque nunca me revelaram Deus. O Deus que pregavam para mim era um Deus que queria me pegar. E se eu não aceitasse Ele, eu ia vir no anzol. Meu irmão, quando as irmãzinhas se juntavam com minha mãe para orar, que eu pisava na cozinha, eu digo: oxe, fico aqui nada. Eu corria de Deus, eu fugia de Deus. Mas o salmista disse: se eu for para o mais profundo abismo, na mais profunda cova, nas alturas, no oceano, para onde eu vá. Pega no ombro de alguém e diga assim: Deus te ama demais. Ele é louco por você, Ele é apaixonado por você. Mas Ele não quer te pegar, Ele quer te levantar. Ele não quer te ferir, Ele quer te curar. Ele não quer te empobrecer, Ele quer te prosperar. Ele quer te dar segurança, Ele quer te dar paz que nada pode dar nessa terra. Esse é o Deus que eu conheci, mudou minha vida. Hoje eu sou apaixonado por Ele. O Tem muita gente ferida nas igrejas, irmãos, por causa de sistema religioso. Há um provérbio que diz que tem tanta gente, tem pessoas que são tão religiosas que tornaram suas vidas miseráveis, antissociais. Evangelho não é exclusão. 2 Coríntios 5:18 diz: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Não a igreja evangélica, mas o mundo consigo. E o versículo 19 diz: e foi-nos otorgado o ministério da reconciliação. Pega no ombro de alguém e diga: o ministério que você recebeu não foi da exclusão, foi da reconciliação. Há uma água que está sobre a tua vida. Na verdade, quando você bebeu da água de Jesus, você virou um bebedouro, você virou um riacho, você virou uma fonte de Deus inesgotável para a vida da humanidade. A Bíblia diz em Romanos 8:19 que o mundo tem uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos. Não de uma religião, não de um dogma, não de um sistema. Tem gente aqui que um abraço liberta. Tem tanta vida de Deus em você,
Que se você se permitir no seu trabalho, onde você chegar, muitas vezes não precisa nem pregar, só precisa servir com amor. Porque tem gente que diz, a igreja não é obriga, você tem que chegar lá no trabalho e pregar. As pessoas, não, você não pode, você está lá para trabalhar. Mas a maneira como você serve, prega mais do que suas palavras. Eu tinha medo de Deus, mas o amava e não queria deixá-lo. Aceitei Jesus e fui para a igreja. Meus primeiros meses foram terríveis, porque eu fazia de tudo para agradar a Deus. Eu botava até milho no chão para orar com o joelho. Eu jejuava todos os dias e dizia, Deus vai me abençoar. Mas a base para Deus nos abençoar. Hoje não vai dar tempo. Que bom que a gente vai começar a nossa escola da graça. Porque você vai aprender sobre o dom da justiça. Adão perdeu uma posição e Deus nos deu o dom da justiça. Se Ele só perdoasse nossos pecados, o pecado ainda continuaria tendo domínio sobre nós. Mas Ele não morreu só para perdoar nossos pecados. Quando Ele morre, Ele perdoa os pecados. Mas ao ressuscitar, aleluia. Mas ao ressuscitar, a Bíblia diz que Ele nos justificou. Aleluia. Aleluia. Quem está comigo aqui hoje? Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, versículo 6, o qual tendo plenamente a natureza, eu gosto do texto que diz sendo em forma de Deus, porque para ser Deus precisa ter onipotência, onisciência e onipresença. Só que o pecado entrou por um, 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 não poderia sair por um Deus. E aí, Gleison, você está dizendo que Jesus não era Deus? Sim, mas humanizado. Não considerou ser igual a Deus, algo como deveria ser retirado a curto prazo. Quem é, não tem problema deixar de ser. Quem não é, tenta ser o tempo todo. E fica chateado quando as pessoas não reconhecem. Se você quer ter seguidores, não imponha. Ame-os, lidere-os. Se tiver unção sobre a tua vida, as pessoas irão te seguir. Pode estar no deserto feito de João Batista, vão bater lá. A unção atrai. Mas se não tem unção, muitos líderes vão usar cargos, manipulação, vai dar fazeres ao povo, porque é uma forma de segurá-los. Mas não vai sobrar cargo para todo mundo dentro da igreja, nem consagração para todo mundo. E agora? Quando eu dou um título a alguém só para mantê-la na igreja, eu estou dizendo, eu não confio na unção que Deus deu na minha vida. Jesus era, não tem problema deixar de ser. Quem é e sabe o que é, não tem problema de servir. Não tem problema de ser visto. Tem coisas que a gente precisa curar o nosso coração. Eu vi um homem de Deus dizer algo. Ele disse, Deus queria me levar, um pregador da graça, ao mundo todo, mas eu tinha um problema de crença no coração. Deus queria me curar. Eu disse, aqui tá bom, a gente às vezes se acostuma com algo. E Deus falou com ele. E ele disse que o ministério dele hoje vai para o mundo todo. E o que é interessante é que essas crenças estão aí, a gente nem sabe o que tem. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com algumas pessoas e colocaram uma carteira com $50 e colocaram todos os dados da pessoa que perdeu a carteira e ficavam de longe para observar em vários cantos do país e da cidade. E o que é interessante é que quando alguém passava, que via a carteira, tirava o dinheiro e ia embora, e aí lá na frente as pessoas que estavam observando chamavam e diziam, por que você fez isso? Ah, eu não sabia que tinha alguém vendo. Irmão, fazer o que é certo tem que ser feito porque é certo, e não porque alguém está vendo. Porque se a gente faz algo só quando as pessoas veem, mas o sistema terreno é assim. Porque você pegou o dinheiro, eu não sabia que tinha alguém vendo. Não era para pegar, o certo era ligar para a pessoa que deixou o dinheiro lá. Poucos fizeram isso. De 100%, 90% pegou o dinheiro e foi embora. Só que no meio do caminho foi parado e... eu não sabia, porque se soubesse que alguém estava olhando, não teria pego o dinheiro. Então não teria pego porque alguém olhou e não porque era o certo a fazer. No nosso trabalho ninguém está vendo, mas Deus está. Isso não é para te culpar, é para fazer você entender que quando eu faço algo com espírito de excelência, minha vida muda. Quando eu entendo que eu sou, eu não faço porque alguém está vendo. Eu faço porque eu entendo que tem que ser feito. É de coração. Amém? Amém? Só que a gente tem muitas crenças. Você vê alguém que quer perder peso, o que é que as pessoas mostram a imagem para essa pessoa? De alguém gordo.
para ela não perder peso, ao invés dela se ver magra. Quem está entendendo? Só que na vida, crescer dá trabalho e a gente não quer. Emagrecer dá trabalho e a gente não quer. Ser rico dá trabalho, então é melhor ser pobre. Mudar dá trabalho, então é melhor ficar do jeito que eu estou. Não escolher também é uma escolha, e você vai colher consequências disso. Escolher não mudar é uma tolerância a um problema. Meu Deus do céu, não sei porque eu estou entrando nisso agora. Deus quer tirar algumas pessoas de algumas crenças e fazer você entender que você consegue, porque Ele está com você. Pega no ombro de alguém e diga: você sozinho não, mas a graça em você, você vai fazer além. Você vai chegar mais longe e mais alto do que você imagina. Você é capaz. Olha para essa pessoa e diga: o Espírito de Deus em você te capacita. Ele te levanta, Ele te unge. Há um potencial em você. Não deixa que as crenças da tua casa, da tua família, do teu trabalho, de onde você cresceu, limitem você daquilo que Deus tem para a tua vida, irmãos. Não importa onde você cresceu, o importante é aquele que habita em você. Ele é muito maior. Eu vou liberar uma palavra profética. Deus vai te levar mais rápido e mais longe do que você imagina. Chacoalhe o ombro de alguém que está aí. Diga: o que está em você é grande demais. Diga: vai doer, mas é Deus te empurrando para voos mais altos. Vou fechar. Romanos 5,19. Vai lá, irmão. Já mudei o tema 10 vezes. Romanos 5,19. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Diga: Cristo é o meu substituto. O pecado entrou por um homem, não poderia ser por um bode, por um bezerro. No Velho Testamento haviam ofertas para o pecado, mas a consciência de pecado, o escritor de Hebreus capítulo 10 diz que toda aquela oferta pelo pecado durava um ano. E os seres, e todo Israel, eles tinham um senso de culpa. Eles lembravam do pecado dia após dia, mas sabia que o sacrifício de um animal, se ele fosse aceito, eles teriam aquele ano abençoado. Por causa de um substituto que era um animal. Aquilo apontava para o substituto perfeito que é Jesus. Por isso que no livro de Filipenses diz: achado na forma de Deus. Deus olhou para a humanidade e disse: se o pecado entrou por um homem, tem que sair por outro. Mas por qual? Que todos pecaram. Então Deus se faz homem. E Ele não vem só revelar o Pai, mas Ele vem devolver para nós aquilo que mais causa problema de paternidade: a identidade de filho de novo. Porque se o nosso problema é de paternidade, porque Jesus vem na figura de um filho e não de um pai. Porque o que foi roubado de nós foi a identidade de filho. Jesus vem nos ensinar a ser filho e vem revelar o Pai de amor que temos. Quem está comigo aqui? Só que pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Quem foi esse homem? Aqui é básico, alguns já sabem, mas outros não. Quem foi esse homem? Olha para o seu vizinho e diga: eu não me tornei pecado porque pequei. Foi o pecado de Adão. Agora a Bíblia diz que pela obediência de um, muitos se tornarão o quê? Então ninguém aqui foi salvo porque é bonzinho, irmãos, porque vem à igreja, porque dá dízimo, porque ora e jejua. Foi uma única obediência. Então, Gleice, quer dizer que minha obediência não é catalogada? Minha obediência é catalogada como obras de fé. Não para ser salvo, mas para andar no Espírito. É a obediência dele. Meu Deus, é a justiça dele, é o amor dele, é o sacrifício dele, é por ele, para ele e através dele que todas as coisas foram feitas. Entenda algo essa noite: por mais que você tente ser bom, suas obras são um trapo de imundícia para Deus. A obra que Deus aceita para te aceitar é a oferta que Ele ofereceu por você. Alguém pode pegar o dedo de profeta aí, olhar para o vizinho para envergonhar o diabo. Diga: eu vou envergonhar o diabo hoje. Diga: sabe qual é a sua condição aceitável diante do seu Pai? Jesus. Jesus é a tua oferta. Então quando você errar, pecar, falhar, lembre-se disso: eu tenho uma oferta, eu posso ceiar, eu posso ter falhado, eu posso ter errado, mas não foi minha obediência e meus acertos que me levaram a estar com o Pai. É a obediência perfeita dele, é o sangue dele. Eu sou aceito pelo sangue. Você precisa entender que você já foi aceito pelo Pai.
E agora você se tornou digno não porque você é digno em suas obras, mas porque a justiça que veio de Jesus te torna digno. Te torna em um lugar onde o Pai te olha e te vê aceito, te vê sem pecado. 2 Coríntios 5:17, se alguém está em, olha para o vizinho que está do lado e diga, eu vou mexer com você hoje. Diga assim para ele, ei rapaz, eu não mudei de religião, eu não mudei de igreja, eu mudei de natureza, eu mudei de identidade. Olha para ele e diga, agora eu sou filho de Deus, agora eu tenho uma nova natureza em mim. Muitas vezes, sua carne, sua alma que precisa ser submetida ao Espírito ou renovada pela palavra, vai ter sentimentos e emoções que não vêm de Jesus, que vêm do velho homem que morreu, deixou vestígios, hábitos. Imagine que você fumava cigarro quando se converteu, e agora você aceitou Jesus. No outro dia seu corpo vai querer fumar, ele está acostumado com isso. Também a Bíblia não diz que fumar cigarro é pecado. Mas por que eu não vou fumar? Porque não faz bem para o corpo. E Deus não quer escravo de nada, até do café. Se faz mal, Deus quer te libertar hoje. Uma vez Deus falou comigo, eu estava tendo enxaqueca direto. Percebi que era o café. Deus disse para mim, não quero você presa a nada. Porque a gente fica com essa coisa que pode e que não pode. Tem coisas que pode, mas não é lista. É por isso que você vai aprender agora que na nova aliança você foi recriado em Cristo e você tem uma nova vida e um novo estilo de vida. É pela fé e pela vida do Espírito agora que eu ando. Eu fui entrar no carro uma vez e o Espírito Santo disse para mim, não vá. Meu carro estava em dia, minha habilitação em dia, eu todo em dia. Não fui. Tinha algo de errado? Não, mas eu ouvi o Espírito Santo. Às vezes você vai estar todo certinho, o Espírito Santo vai dizer para você, não. Vai te dar impressões, direções. Por quê? Porque a velha humanidade, a vida da carne estava no sangue. Os homens viviam pela carne. Por isso que Deus deu a lei de Moisés, para frear a carne. Só que ela aguça o pecado. Mas agora eu nasci de novo. Se de Adão uma raça foi feita, de Cristo uma nova geração foi feita. E essa nova vida, essa nova geração não é sustentada pela vida da carne e no sangue, mas pela revelação de Jesus. Você não pode dar alimento natural para quem nasceu de novo. Ele tem que ter revelação. É por isso que entretenimento enche a igreja, ocupa as pessoas, mas não transforma e muda. Essa nova natureza, essa nova vida precisa explodir. E para ela explodir, não é dando lei, é dando graça. A lei vai inibir a vida no Espírito. A graça vai ativar o poder e fazer as pessoas andarem no sobrenatural. Quem está comigo aqui essa noite? Então Romanos 5,19, por um homem entrou o pecado. Olha para o seu vizinho e pergunta para ele, irmãos, o que fez você se tornar um pecador? Agora, como eu posso ser justo se eu não faço a coisa certa? Se eu não fiz a coisa certa? O que você fez para ser pecador? A minha pergunta é, o que Jesus fez para se tornar pecado? 2 Coríntios 5,21, aqui eu prometo que vou encerrar por causa da ceia. 2 Coríntios 5,21, vai ficar para outro dia. É por isso que tem que ter escola, que na escola, irmão, vai ter 2 horas para... Aí terminou, a gente continua. Vai ser sarrafo. Ou aprende a palavra ou aprende. Amém? É Bíblia, irmão. Pastor, como é que eu faço para entender teologia? Jesus é a teologia perfeita. Nele você entende o Velho Testamento, o Novo Testamento. Entende quem Deus é, entende quem você é. Entende tudo através de Jesus. Ele é o filtro. Meu irmão, te anima, pelo amor de Deus. Paulo disse, eu não lancei outro fundamento a não ser Cristo e este crucificado. Tudo tem que passar por ele. 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu, está falando de quem? Aqui está falando de quem o texto? Tem alguém aqui essa noite? Pelo amor de Deus, responde. Está falando de quem? Quem é que não conheceu o pecado? Quem foi o homem primeiro a nascer sem pecado? Diga Adão. Depois de Adão teve outro? Não. É por isso que nenhum homem poderia tirar o pecado. Mas Deus te amou tanto que Ele não precisava de nenhum ser humano. Não precisava de ninguém. Mas Ele é amor. E por ser amor, Ele olhou para a humanidade decaída, condenada, julgada pelo pecado e agora atormentada por Satanás, por dar espaço a Ele governar a terra. Ele olhou lá de cima e disse, eu não criei o ser humano para viver assim. E o que é que Ele faz? Ele se faz homem. Só que na justiça terrena, alguém que cometeu uma penalidade tem que ser julgada. E pela Constituição brasileira,
2 anos de reclusão, ela tem que ser presa e ir parar num presídio. Quando ela terminar a pena, foi feita a justiça. Essa pessoa está livre da culpa e da pena que vai dizer, ex-presidiário, mas não deve mais nada à sociedade. Por quê? Porque a sua pena foi paga. Quem está entendendo isso? Só que a nossa pena, quem era para pagar era nós. Se fomos nós que entramos nessa condição por causa de Adão, mas Deus nos ama tanto que Ele vem para a nossa condição. Ele se vestiu de tudo que nós éramos, para nos vestir de tudo que Ele é. Ele sai da condição de Deus e se humaniza. E ele, mas Gleice, você está dizendo que Ele deixou os poderes, e como é que Ele fez milagre? Isaías 61, Lucas capítulo 4, fala que Ele recebeu o Espírito Santo. O mesmo Espírito que está sobre a igreja. Por isso que João 14 diz, aquele que crê em mim, Jesus falando, vai fazer obras, as que eu fiz, e obras maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Mas eu envio sobre vocês o meu Espírito. Então o Espírito de Deus estava em Jesus, é por isso que Ele operava milagres. Ele foi ungido como homem. Porque diante de Deus, no Salmo, diz que Deus, Ele é reto. Que o que sustenta o trono de Deus é a equidade e a justiça. Então, com amor, Deus queria salvar a humanidade, mas por ser juiz e justo, Ele não poderia pegar o pecado e varrer para debaixo do tapete. Ele tinha que fazer justiça. Ele tinha que punir o pecado. Só que se Ele fosse punir o pecado do céu, todo mundo morreria. Não sobraria um vivo. Todos seriam exterminados, julgados e condenados. Então Ele pensou, o amor fala mais alto. É por isso que a misericórdia triunfou sobre o juízo. É por isso que o símbolo do cristianismo não é uma balança onde Deus mede teus pecados, mas é uma cruz que fala de abraço, que fala de relacionamento. Deus amou e Deus se humaniza. Você já imaginou alguém te amar, vinha ao teu lugar, se vestir de você, se vestiu de nós, assumiu nossa humanidade, e como homem foi perfeito e pleno e obedeceu até a morte. É isso que Romanos 5,19 diz, que foi obediente até a morte. E aqui em 2 Coríntios, é Deus oferecendo a oferta dele por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele, olha a substituição, identificação, ele se torna o meu pecado, para eu me tornar quem ele é, a sua posição de filho, de justiça. Porque quando Ele morre, Ele perdoa, mas quando Ele ressuscita, Ele me justifica. O que é perdoar? É Deus livrar de você de toda a culpa. Mas o que é justificar? É Ele te dar a natureza dEle e a posição dEle de filho diante do Pai. Meu Deus, eu não sei que privilégio você está esperando. Tem gente dizendo, quando o pastor me promover a papa, eu vou fazer alguma coisa na igreja. Deixa eu te dizer, está na hora de você entender que você já é filho e não precisa esperar títulos, cargos ou posições. Você já tem uma posição maior de todas, é de ser filho de Deus. E o mundo espera uma ardente expectativa, pastor Almir, mas não é da manifestação de uma religião, mas dos filhos de Deus. Pega no ombro de alguém e diga, tem alguém sofrendo agora, esperando você se levantar. Diga, Deus, sabe por que Deus quer te curar? Sabe por que Deus quer te transformar e te levantar? Para que você transforme outros. Olha para alguém, pega o dedo de profeta e diga, na cruz não é a morte de Jesus, é a multiplicação dele. Na cruz ele não morre, ele se multiplica. Deus só tinha um filho. João 13,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Mas agora ele tem quantos? Jesus não morre, ele se multiplicou. Olha para alguém e diga, eu estou vendo Jesus hoje. Do mesmo jeito que Deus ama Jesus, ama você, irmãos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para quê? Para me tornar justiça de Deus. Sabe o que é que significa? Que você está diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido, sem passado, sem pecado. Por isso que o diabo nunca fala com você baseado no presente. Ele fala com você baseado no passado. Porque se ele for falar do seu presente, ele vai ter que dizer que você é filho. Ele vai ter que dizer que você é amado. Ele vai ter que dizer que você é perdoado. Ele vai ter que dizer que você é aceito. Ele vai ter que dizer que você está à direita de Jesus do céu. Ele vai ter que dizer que você tem autoridade. Ele vai ter que dizer que você já é uma nova criação. Ele vai ter que dizer que Deus não te enxerga pelo que você fez, mas por causa daquilo que Cristo fez. Pega no ombro do teu vizinho e diga, você nunca vai viver plenitude de fé enquanto não se vê da maneira que Deus te vê. Olha para o teu vizinho e diga, você é a justiça de Deus em Cristo. Diga, você é a justiça de Deus em Cristo. No dia que você nasceu de novo, espiritualmente você vai transportado de um lugar para outro. A natureza de pecado saiu e agora você nasceu de novo.
Muda tudo a partir daqui. Pega no ombro de alguém e diga: 3 pessoas nasceram sem pecado. Diga: a primeira foi Adão, antes de cair. Diga: a segunda foi Jesus. Olha para essa pessoa e diga: a terceira. Estou olhando para ela essa noite. No dia que você nasceu de novo, todos os seus pecados foram perdoados. Mas Deus não parou aí. Ele te tornou justiça. Significa que quando Jesus morreu, Ele não morreu só, morremos com Ele. Houve uma corte no céu. Você foi levado no mais alto céu com Jesus. E lá, quando Cristo estava sendo julgado, éramos nós. Lembra que na cruz Ele disse: Elohim, Elohim, lama sabachthani. O que é que Ele estava dizendo? Deus meu. Mas quando foi que Ele chamou Jesus de Deus? Se Ele era o Pai, não era o grito dele, era o nosso. Quando Ele se tornou o pecado, Ele se tornou o que eu e você era, destituído do Pai, criaturas e não mais filhos. E agora, Deus meu, Deus meu. Naquele momento o Pai virou as costas para Ele. Ele não pôde ter acesso ao Pai. Ele foi rejeitado para você ser aceito. Pega no teu vizinho e diga: vale a pena, irmão. Ele é digno da nossa fé, Ele é digno da nossa confiança, Ele é digno do nosso descanso. Porque se Ele fez tudo isso, vale a pena confiar em todas as promessas, em toda promessa, em toda palavra que Deus te deu, vai se cumprir. Porque se Ele não poupou Jesus. Vou encerrar com isso. No Getsemane, Ele começa a sentir agonia por causa da cruz e do pecado. E seu suor se transformou em sangue. Era tanto a agonia no corpo, o maior nível de estresse e de pressão, que os poros se romperam, vasos sanguíneos se romperam e começaram a sair pelos poros onde sai suor. Se transformaram com suor. E a maldição que havia sido proclamada sobre a terra e sobre Adão, do suor do teu rosto. O sangue passa pelo suor. E havia uma maldição sobre a terra, ela vai produzir espinhos. E ela cai na terra. Quando o sangue cai na terra, um sangue justo. Se o pecado entrou e contaminou pelo sangue, só o sangue poderia tirar. É por isso que Ele derramou todo o seu sangue. Os cientistas acreditam que Ele já não, quando furaram Ele, só saiu água, porque Ele derramou todo o sangue. Mas um sangue divino, real, sem pecado. Mas antes disso Ele está no Getsemane sofrendo agonia. E alguém pensa: se Jesus estava com medo de ir para a cruz, Ele é menor do que Paulo não teve medo de ir para a cruz. Em Atos 21, quando um profeta chamado Ágapo chama Paulo, pega o cinto dele, tira de Paulo, amarra nele mesmo e diz: assim se fará o homem dono desse cinto em Jerusalém. Paulo agora recebe uma profecia que em Jerusalém seria preso. Os discípulos de Paulo começaram a chorar. Não vou permitir que você vá. Paulo levanta e diz: por que vocês estão fazendo isso? Entristecendo meu coração. Eu não só estou disposto a ser preso em Jerusalém, como dar a vida por este evangelho. Quando você entende o evangelho, você vai aprender que você morreu. Vida é morte. Irmãos, quando você desfruta da razão pela qual você existe, nada mais nessa terra consegue te satisfazer. Então, se Jesus está com medo da cruz, seria menor do que Paulo. Mas por que Jesus sofreu agonia? Porque sendo filho, sendo Deus, sendo a própria natureza de santidade, Ele receberia na cruz o nosso pecado. O pecado de Barrabás, o pecado do estrupador, do mentiroso. Todo o gosto do pecado que Adão sentiu, Jesus teve que sentir para poder nos resgatar daquela vida. Ele tinha que sofrer o que nós sofremos. E na cruz Ele se torna pecado. Imagina a dor e a agonia de ser filho e ser separado do Pai. Imagina Ele ser Deus, experimentar pecado sem pecar. Mas Ele não se torna pecado pecando, se torna pecado recebendo. É por isso que ninguém se torna justo praticando boas obras. Você se torna justo porque recebe a justiça. Da mesma forma, ninguém se tornou pecador praticando obras de pecado. Você se tornou pecador porque recebeu o pecado de Adão. Está muito rápido ou deu para entender? Eu sou meio acelerado, irmão. Deu para entender, não foi? Mas você vai no carro, entra no carro e diz: eu não entendi ainda. Diz: vai entender. Quando Ele está na cruz, Ele diz: Deus meu, por quê? Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: para você chamar Deus de Pai, Jesus chamou o Pai de Deus. Diga: Ele teve que chamar o Pai de Deus. Vou ler isso aqui e encerro. Há uma barreira quando a gente escuta Deus como Pai. Por quê? Porque muitos ouvintes, leitores ou quem está me ouvindo essa noite,
No momento em que a gente utiliza a palavra pai, muros são erguidos por causa de pais abusivos, negligentes ou ausentes. Nossa imagem de Deus como pai se tornou distorcida e até dolorosa. Se alguém teve um pai irado, é muito natural também ver Deus como pai ou Deus como um Deus irado. Por isso é tão importante lidar com problemas relacionados à figura paterna hoje aqui, nessa igreja. Nos Estados Unidos, cerca de 30% das famílias norte-americanas é formada por pais solteiros. E geralmente trata-se de mães solteiras. Dos 70% restantes, muitos pais são irados, abusivos ou raramente estão em casa. Só que a gente quer se sentir seguro. Como? Uma das necessidades mais urgentes que todo ser humano tem na vida é de se sentir seguro. Contudo, crianças que crescem com pais irados, ausentes ou abusivos em geral, não se sentem seguras. Bloqueios são criados nessas crianças. E é por isso que elas têm tanta dificuldade de relacionamento. E vem a igreja e tem tanta carência e tanta necessidade. Mesmo ouvindo um bom sermão sobre Deus, não consegue ter certeza. E Jesus quer hoje trazer uma revelação no teu coração que vai te curar. Ele chamou Deus, o Pai de Deus, para você chamar o Pai de Pai. Hoje você não vai chamar Pai, vai chamar Paizinho. Ou até Painho. Porque é isso que Deus é para você. Amém. Essas crianças vivem cercadas por um sentimento de condenação ou de perigo iminente, na maior parte do tempo. Mas Deus quer que a gente sinta-se seguro com Ele. Amém. Ele é um Pai amoroso, gentil, perdoador, generoso, paciente e fiel. Eu li isso num trecho de um livro, eu nem sabia que ia pregar isso hoje. Uma vez escrevi sobre isso, ficou guardado. Vou contar essa historinha e a gente encerra. Um dia, esse livro fala sobre o retrato perfeito de uma criança que se sente segura. Um dia, enquanto meu filho Zeque e eu estávamos no campo, escalando algumas rochas, ouvi uma voz acima de mim gritar, presta atenção: ei papai, venha me pegar. Voltei e vi Zeque saltando alegremente de uma pedra diretamente na minha direção. Ele saltou e só depois gritou: ei papai. Eu me transformei instantaneamente em um artista de circo e o agarrei. Ambos caímos no chão. Por um instante depois de tê-lo agarrado, eu mal conseguia falar. Quando recuperei a voz, falei exasperado: Zeque, você pode me dar um bom motivo para ter feito isso? Ele respondeu, como uma criança calma, notável: é claro, papai, você é meu pai. Toda a segurança dele se baseava no fato de que seu pai era confiável. Ele podia viver a vida ao máximo, porque seu pai era digno de confiança. Fica de pé em nome de Jesus. O pai chegou para Zeque e disse: por que você fez isso, filho? Não está vendo o que você fez? Zeque disse para ele: eu fiz isso porque você é meu pai. Feche os olhos agora, irmãos. Eu sei porque sei que estou pregando isso essa noite. Talvez alguém no YouTube, talvez não seja aqui, talvez seja no YouTube. Estou tão seguro dessa mensagem. Eu não estou tentando te impressionar, causar unção, mover ou coisa desse tipo. Eu sei o que Deus está fazendo aqui essa noite, e é algo tremendo e sobrenatural. E eu queria que você fechasse os olhos agora. O louvor vai se preparar para cantar, já vão entrar cantando. O que levou o Zeque a pular daquela rocha, de um lugar tão alto, sem ao menos dizer ao pai que ia pular? A segurança que ele sentia no seu pai. Sabe por que você se sente inseguro? Porque o medo é uma falta de confiança na bondade de Deus. Esse medo está aí porque você ainda não tem revelação plena de que Deus é seu pai. E isso talvez porque você teve um pai ausente. E se seu pai também tinha crenças, sabe, está na hora de você perdoar seu pai. Eu não estou dizendo que o que ele fez foi certo, mas eu estou dizendo que você vai ser liberto disso hoje. Talvez ele nem esteja mais vivo, mas essa crença, essa carência ficou em você. Talvez a maneira como tratava seus outros irmãos, talvez você nunca o conheceu, ou talvez você teve até um pai, mesmo assim tem essa crença. Porque eu conheço pessoas que têm os pais, os dois, e mesmo assim tem crença. Mas agora, em nome de Jesus, feche seus olhos. Espírito Santo,
Eu sei porque você está ministrando essa mensagem essa noite. Tudo que você quer é que tua filha e teu filho se sintam seguros com relação a você. Toda vez que as coisas apertam, eles se sentem seguros porque está faltando dinheiro. Outros, por conta de problemas que tiveram com pessoas. Mas hoje eu quero, Pai, e eu creio, Pai, que você vai ressignificar corações aqui essa noite. Teu Pai deu o que Ele tinha de dar, mas teu Pai Celestial deu algo melhor por você. E entender isso vai fazer não só você se libertar disso, mas enxergar seu Pai terreno de maneira diferente. Porque o amor se coloca no lugar do outro e não julga. E eu sei que nos dias dos pais, quem tem pai, às vezes fica até dizendo que coisa chata, eu tenho que ir na casa do meu pai. Mas quem não tem está chorando, porque tudo que queria era ter um pai presente agora. Espírito Santo, aquilo que eu não posso fazer, você pode. E há uma unção poderosa aqui essa noite. Vai agora em cada coração. Vai na mente onde foi construída essa mentalidade de ausência de paternidade. Onde foi construído esse espírito de rejeição, essa dor que essa pessoa sente por causa da ausência do pai dela. E aí ela atribui para o marido, para a esposa, para o filho, para o pastor e para líderes. Quando na verdade tudo que ela precisa hoje é se enxergar como você enxerga. E se encontrar em você. Espírito de Deus, eu não tenho esse poder, mas você tem. Porque você está aqui todos os dias, habitando em nós, dizendo para nós que nós somos filhos, que nós somos justiça, que nós somos amados e que o Pai nos aceita. Coloca agora um azeite, um óleo sobre cada ferida. Aonde há dor, aonde há ferida. Tem pessoas que vão sentir como se fosse um abraço agora do Espírito Santo. Você vai ser renovada, renovado, ativado. Deus está dizendo para você: teu pai pode ter te abandonado, mas eu nunca vou te abandonar. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você entenda o quanto eu te amo. Eu quero que você conheça o meu amor. Eu quero curar essas feridas. Eu quero arrancar essa dor do teu peito. Eu quero fazer você se sentir seguro, segura. Porque eu sou seu pai. Eu sou seu Deus. Fecha os olhos. Só fala com ele agora. Diga: pai, eu preciso de você. Vai. Paizinho, fala isso, paizinho. Aba. Teve uma canção que Saulo cantou aqui com as crianças. Não sei se a gente consegue cantar essa canção. A gente canta o que der aí, tá? O que vocês sentirem de cantar, vocês cantam. Espírito Santo. Essa pessoa precisa crescer em fé. Mas como? Se ela tem problema de identidade, ela nunca vai ter confiança suficiente de saltar de lugar alto. Porque a fé é adrenalina, Bruna. É andar na beira do precipício sabendo que eu posso caminhar seguro, porque eu tenho um pai que cuida de mim. Você pode caminhar numa corda como aquele cara do circo, porque tem uma rede de proteção de amor embaixo. Ainda que eu caia, ainda que eu esteja no mais alto abismo, no mais profundo abismo, no mais alto penhasco, nas profundezas do oceano, lá tu estás. Antes de ser um embrião, tu me sondavas. Ele enxergou você, o propósito. Ele olhava para Pompeu, porque Deus cria tudo antes de você nascer. Já está tudo feito, tudo pronto, tudo projetado. Quem você se tornará, o legado, o propósito, famílias, lugares que você vai viajar, vai levar o evangelho, empresas que você vai criar, filhos que você vai cuidar, que serão avivalistas. Eu não sei, talvez você seja até uma empregada doméstica, mas você vai reinar em vida como empregada doméstica. Não são títulos ou quanto eu ganho que determina como eu reino, mas mas aqueles que receberam da abundância da graça e do dom da justiça reinarão. A forma de reinar está ligada a quanto eu recebo dessa abundância, e eu só posso receber da abundância se eu enxergar Deus como meu pai. Talvez você se culpe por não ser um pai bom para os seus filhos, porque seu pai não foi bom para você. Mas hoje Deus quer significar isso, e você vai ter momentos como nunca teve com sua família.
Talvez exista, tem gente aqui que está sob ataque na família. E Deus quer restaurar a tua casa hoje. Se você dá candarananaias. Eu nem terminei, eu nem entrei na ceia, porque eu estou debaixo de uma unção profética, irmão. E aí eu não vou me prender a tempo, me prender ao que você acha, ao que você pensa. Eu vou fazer aquilo que Deus mandou fazer. Porque quando se trata de transformar pessoas e libertar pessoas, eu vou seguir o que o Espírito está dizendo. Eu escuto barulho de correntes. Essa é uma noite que eu vou curar você, diz o Espírito da graça. Lembra de Jacó, que Deus tocou na coxa dele, ele foi marcado. Hoje tem gente que vai sair daqui marcada. Chega, não pode mais adiante da forma que está. Por isso que Jacó parou tudo e disse: ou você fala comigo, eu não tenho como seguir. Porque para encontrar Esaú com medo eu não vou. Mas se você eu encontrar você, eu me encontro. E me encontrando, Esaú pode tirar minha vida, mas eu vou seguro. E ao invés de Esaú tirar a vida de Jacó, ele vai lá e Deus restaura. Porque todo encontro com Deus, todo relacionamento com Deus, tudo que você recebe de Deus não te mata, te levanta, te cura. Você está achando que isso vai te ferir, vai te acabar. Esse reencontro, esse reencontro, esse lugar que você vai ter que voltar. Mas o Senhor está te dizendo essa noite: não vai, eu vou fazer melhor, eu vou fazer maior. Você acha que vai ser ruim, eu vou fazer cooperar para o seu bem. Em lugar da sua antiga vergonha, vocês terão dupla recompensa. Em lugar de desonra e de repreensão, meu povo se alegrará na sua porção. Portanto, na sua terra eles possuirão o dobro do que haviam perdido, e alegria eterna terão. Meu Deus do céu.